Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, Selic 15% ao ano, de novo, né? Já é a terceira reunião que o Copom chega a essa decisão, né? Esse patamar. Agora é de manutenção, né? Eu estou falando do dia 18 de setembro de 2025, né? E a decisão do Copom, a reunião do Copom foi 17 de setembro de 2025, né? A reunião acontece a cada 40 dias, tal, tal, tal. Muito bem. Ontem foi especial porque chamada Super Quarta, né? É, houve a decisão também do Copom, do Federal Reserve dos Estados Unidos, que abaixou a taxa de juros. Então, se o Brasil mantém uma taxa de juros de 15%, né, e a taxa base americana baixou 0,25%, né, então, então o que nós podemos entender é que a diferença de juros brasileira para dos Estados Unidos aumentou. Isso não é risco país, tá? Mas é como se fosse. É como se fosse porque o risco país é quando você vê a diferença de quanto um país está pagando em juros em dólar em referência ao governo, ao título soberano dos Estados Unidos. E aí você, teoricamente, você teria que cobrar desse país só a diferença do chamado risco país, tá? Como isso aqui é dívida interna, né? A Selic indexa a dívida interna. Isso não é bem risco país, mas vocês entenderam a relação que eu estou querendo dizer. Muito bem. Aqui é o Léo, sou do Rascunhos Econômicos. Aqui nós tratamos a economia como ciência, tá? Então eu não vou falar de finanças, eu estou falando de economia. Me entristece e me deixa bravo, né, nervoso, de que no Brasil o pessoal trata a Selic do ponto de vista financeiro e há um sequestro, né, da política monetária. Normalmente o sequestro da política monetária, quando ocorre, é por parte da política fiscal. Tá? Hoje há um sequestro da política monetária pelo interesse financeiro. Por quê? Pelo interesse financeiro dos agentes privados, evidentemente, mas não por lobby, esse tipo de coisa, não. É pelas expectativas. Se o Copom frustrar as expectativas da política monetária, o impacto fiscal é grande, você pode ter um descolamento de quanto o tesouro consegue rolar a dívida brasileira. Hoje, 48%, pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá? 48% da dívida brasileira hoje se paga, é indexada via Selic. O que quer dizer isso? Você empresta 1.000 para o governo jura por Deus que daqui a um ano ele vai te pagar 1.000 mais a variação da Selic, mais a Selic, tá? Que vai ser a correção monetária, vai ser os juros vai ser por esse índice, que é o título base, os juros base da economia, e isso vai ser hoje 1.015, né? Vai ser 1.150, né? Porque é 15%. Porém, se no meio do caminho a Selic mudar, porque ela pode mudar de 40 em 40 dias, aí ele faz a conta, né? Quanto foi a Selic? 40 dias tal, aí vai fazendo, porque aí os juros pós-fixado, né? Ele só tem um indexador. Léo, isso é normal, não é? Não é. Veja, os juros base da economia é para forçar o ajuste ou para forçar uma política monetária no tempo em que ele tem a eficácia. Os Estados Unidos, por exemplo, vamos falar que a União Europeia, vamos supor que a União Europeia tem uma taxa de juros de 5%. Vamos supor. Os países europeus vendem o seu título de 5%, vendem título a 5%, porque é a taxa base da União Europeia. Tá? Só que aí você vai falar, como é que a Alemanha está vendendo a 5% e a Espanha também? Aí o que a Espanha faz? Ela faz 5%, que é a taxa base, mais alguma coisa. Pode ser pós-fixado em índice de preços espanhóis, pode ser pós-fixado, pode ser ainda pré-fixado, mais um prêmio via leilão. Tá? Mas normalmente o principal da dívida, que é a taxa de juros, ela é pré-fixada. Você faz no ambiente monetário de agora. No Brasil, não. No Brasil, ela é pós-fixada. Isso é uma aberração. Nenhuma economia do mundo rola sua dívida majoritariamente com títulos pós-fixados. Os Estados Unidos têm títulos pós-fixados, mas eles são marginais, ou seja, é para uma coisinha ou outra. A maior parte dos juros americanos é a taxa de juros que está corrente no momento. A taxa de juros agora está 5. Muito bem, vamos supor. A taxa de juros agora está 5. É um título de 4, 5 anos. Beleza, então eu vou fazer 5% ao ano para pagamento daqui a 4, 5 anos. Beleza. Mas, se daqui a um mês acontece alguma coisa e a taxa de juros vai para 10%, o problema é seu. Você comprou o título. Por isso que a taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa elas são mais orgânicas e o mercado faz a pressão dos juros via secundário, via curva longa de juros. No Brasil também existe? Mais ou menos. Por quê? Porque o Banco Central tem muita força e toda a Selic
a Selic ela se compromete a olhar para pagar juros real. Ela se compromete à manutenção da reserva do poder de compra via fiscal. Porque fiscal é quando o governo arrecada e o governo é o que o governo gasta e o que o governo arrecada. Né? Se ele gasta mais do que ele arrecada, ele tem déficit. O Brasil tem déficits crônicos. Tá? Inclusive pagamento da dívida. E para você pagar a dívida, para você saber quanto custa você pagar a dívida por mês, como ela é indexada por Selic, 40 e tantos, 48% da dívida, quase 50% da dívida, é indexada via Selic, e ainda você tem a indexação via IPCA, né? O pré-fixado é muito pouco perto da Selic e do IPCA+, né? IPCA mais alguma coisa, você não tem a previsibilidade de quanto você está pagando de dívida pública. Né? A falta de previsibilidade é no sentido do carregamento, né? Quanto custa você rolar a dívida, né? Você tem um estoque, que é a quantidade de dívida emitida em reais, né? E a rolagem, o custo da dívida é o juros, interest. Então, muito bem. E o governo resolveu, o Copom é um órgão de Estado, né? O Banco Central agora é autônomo. O Estado, através do Copom, o Comitê Política Monetária do Banco Central, estabeleceu que novamente a taxa de juros vai ser a 15% ao ano. Léo, o que isso significa? Para seu rico dinheirinho, tem duas coisas que pode significar para o seu rico dinheirinho. O Brasil está pagando os maiores juros reais do mundo e também agora o dólar está se desvalorizando frente ao real. E eu quero falar uma coisa para vocês, né? Dólar ensina humildade aos economistas. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que todo economista já ouviu na faculdade. Mas, ceteris paribus, provavelmente, quando você tem um juros maior em real no Brasil e um juros menor lá fora, você aumenta esse negócio que vocês tentaram, que é o carry trade, e também o custo de oportunidade. Então, teoricamente, você pode ter ainda um fortalecimento do real, porque são menos pessoas correndo para se dolarizar, esse tipo de coisa e tal. E como já está numa espiral de queda do dólar frente ao real, você ainda pode ter esse fortalecimento. Muito bem. O que tudo isso significa? Para o seu rico dinheirinho, e normalmente, quando a taxa de juros sobe, a bolsa baixa. Só que, como já é a terceira, vez, né, que você tem, é a segunda manutenção, né? Mas como é a terceira vez que o Copom determina a taxa de juros a 15% ao ano, né, nesse ciclo, você tem as expectativas de mercado já estão dadas. Né? Até um ponto que deu uma confusão no Twitter. E me sigam em todas as redes sociais, tá, gente? Porque o YouTube tá começando a, não boicotar, mas eu achei que eu nunca falaria isso. Mas me sigam em todas as redes sociais, curtam, inscrevam-se, tornem-se membro, deixem valeu demais, que é o Superchat gravado, o Superchat para vídeos gravados, né? Deem um dinheirinho aí para o canal, para ajudar no alcance do vídeo. E deem um hype também, se estiver disponível o botão de hype, tá? E certifique-se se você está inscrito. Muito bem. Deu uma confusão aí no X, todos os links das redes sociais estão aí na descrição. Deu uma confusão aí no X que eu falei que que a política monetária é neutra. A neutralidade monetária, não a neutralidade da moeda, neutralidade monetária. Que qualquer ação monetária no médio ou longo prazo é neutra. Deu uma confusão tal, porque a escola austríaca esse é o problema da escola austríaca. A escola austríaca é plenamente heterodoxa. Doxa é discurso, hétero é diferente. Né? Eles falam a mesma coisa que você está falando, só que de outros termos, e dão uma volta enorme para falar a mesma coisa que você falou e falam que você está falando outra coisa. Hoje, o mainstream é monetarista, tá? Para a política monetária. Os monetaristas acreditam que política monetária é neutra no médio e longo prazo. Quer dizer isso, que não adianta o que você faça do ponto de vista monetário, no médio e no longo prazo não há transformação na economia real. Economia real é emprego e produção. Léo, então por que nós temos política monetária para o curto prazo? O problema é que o Brasil está com taxa alta de juros vai fazer 10 anos. Léo, teve o período da pandemia. Tá, mas ali é outra coisa. A atividade econômica praticamente não existiu durante o tempo em que estava 2%. Tá, muito bem. E nós temos uma taxa de juros que tem a espiral de baixar e voltar nos últimos 30 anos. Tá? Então nós já estamos no longo prazo. E, Léo, o que você quer dizer com isso? Leiam a nota à imprensa do Comitê de Política Monetária. Ali estabelece que nós precisamos da taxa de juros, manter a taxa de juros, porque nós temos instabilidade geopolítica. Aí eles citam as taxas, tal, a crise diplomática com os Estados Unidos. Nós temos também o problema do hiato,
produto, e nós temos que o emprego está mais alto do que nós gostaríamos. Eles podem falar isso? Sim, eles queriam um desemprego menor, mais ou menos. Qual é o objetivo da política monetária? O objetivo da política monetária no longo prazo no curto prazo, é estabilizar a liquidez para que não haja, para que não se afete a economia real. Muito bem, para que a economia real se mantenha na sua taxa neutra, para que não haja oferta ou escassez de moeda. Como a quantidade de moeda não é mais controlada pelos bancos centrais, você não ter uma maior velocidade, uma menor velocidade de circulação da moeda, ou seja, você não ter uma maior liquidez, uma menor liquidez de moeda, de forma que deprima a economia real. Muito bem. Só que o mainstream, né, o que o Banco Central faz, hoje todos os bancos centrais fazem, eles sabem que no longo prazo não adianta. Porque, por expectativa racional, os mercados se adaptam à oferta monetária e o nível de preços responde. No final, nós vamos ter um maior ou menor nível de preços, nós vamos ter uma distribuição, uma mudança na distribuição de renda, só que salários e produção, emprego e produção continuam o mesmo. Então, quando você fala que você tem um desemprego menor do que você gostaria, faz 30 anos que o Brasil tenta controlar o superaquecimento. O que é superaquecimento? O Brasil cresce um pouco, não há capacidade produtiva, hiato de produção, ou seja, você aumenta a produção, não há capital para manter, não há infraestrutura, não há máquina, não há equipamento, não há capital humano para que você desenvolva, aumente a produção. As pessoas têm um aumento relativo da renda porque o desemprego diminui, mais pessoas empregadas. A renda do comércio, das indústrias, do agronegócio aumenta um pouco. Eles podem querer contratar mais funcionários para manter esse ciclo, só que isso não vira investimento. Isso vira só distribuição. E isso aumenta generalizadamente os preços. E nós temos outros gatilhos inflacionários no Brasil. Então, o que o Banco Central faz é dar um banho de água fria para que isso se desaqueça, via aumento da taxa de juros. Só que faz 30 anos que nós estamos fazendo isso. Então, nós chegamos no ponto em que a política monetária brasileira é ineficiente. Porque faz 30 anos que nós estamos tentando fazer a mesma coisa. Nós estamos tentando segurar incapacidade da economia real via monetária. Então foi isso que eu falei no Twitter, o pessoal foi fazer piada e tal, e eu decidi que eu não vou mais bater palma para palhaço dançar. Então eu estou falando aqui para vocês. Vocês têm que entender que a política monetária é neutra, e isso não significa que ela é boa. Significa o seguinte, que não tem o que... Por exemplo, você está pegando fogo sua casa, certo? Gente, você usar um ventilador para tentar matar a chama não vai fazer nada. Não vai nem fazer a chama aumentar, tá, né? Se for uma casa inteira, você com um ventiladorzinho ali, um abafador de incêndio, não vai fazer nada. Você só vai gastar o abafador e você não está fazendo nada ali. Aquele quarto pode ser que com o extintor aquele quarto não pegue fogo, mas se você não conseguir resolver o problema real, que é o incêndio, o extintor não vai adiantar. Você vai gastar mais e mais e mais e mais e mais extintor. E não resolver o problema real. Então, esse é o problema da política monetária. E é isso que nós estamos fazendo há 30 anos no Brasil. Só que tem um problema. A política monetária é neutra, não é? Sim, a política monetária é neutra. Os agentes econômicos, que nós chamamos de Faria Lima, se acostumaram com essa taxa. Se acostumaram, não com a taxa de 15, mas se acostumaram com o ambiente e se acostumaram com a resposta da autoridade monetária. O que é se acostumar com a resposta da autoridade monetária? Já há um condicionamento quando, como você tem um cachorro e quando você senta no seu sofá para comer uma batata frita, aquelas batata chips, né? A hora que você abre aquele invólucro de alumínio, o cachorrinho já sabe que é comida e ele vem. A Faria Lima é isso. Quando eles veem alguns índices macroeconômicos, como é desemprego baixo, né, perto do índice de pleno emprego, ou quando eles veem um problema fiscal, né, que é a dificuldade de venda de títulos públicos, né, quando os leilões têm que aumentar os juros, tal. O que é o leilão aumentar os juros? O Tesouro, quem emite dívida no Brasil é o Tesouro. O Tesouro ele utiliza a Selic como referência e coloca mais, né? Só que a Selic tem uma boa saída. Por quê? Porque a Selic é de 40 em 40 dias e o Banco Central está de olho, querendo ou não, na política fiscal. Porque a Selic tem muitos objetivos no Brasil. Ela tem um objetivo monetário, mas ela também tem que dar liquidez ao título da dívida pública.
Porque se você chegar e falar, eu vou fazer uma Selic de 3%, o que o Tesouro vai fazer? O Tesouro vai começar a emitir ou pré-fixado a 16, 17, ou vai ser IPCA+. É IPCA+. A Selic vai começar a sair pouco no leilão. E o Tesouro tem uma quantidade de vida que tem que vender. Beleza? Beleza. Só que isso é ruim também, né? Porque quando você tem isso, o prêmio que ele tem que pagar é maior, porque os agentes vão começar a achar que é algo de errado com a política monetária. E se é algo de errado com a política monetária, aí você pode ter algo de errado com a política fiscal depois. Tá? Muito bem. Os agentes econômicos já esperam taxa de juros alta. Os agentes empresariais, né, os industriais, os agricultores, os comerciantes, eles já trabalham com taxa de juros alta. Eles já trabalham com uma expectativa de repasse de custos que leve em conta uma distribuição da inflação e que já leve em conta um custo de oportunidade de juros alto. Então ele já tem que trabalhar com uma margem alta. Porque se eu vou montar uma empresa usando R$1 milhão, eu espero que a minha taxa de retorno seja maior que a taxa de juros. Deixa eu contar uma coisa para os bitcoiners também. Ninguém olha para a inflação no Brasil para saber quanto é que está dando o ganho na economia real. Eles olham para a taxa de juros. Eu tenho que dar mais que os juros. Eu não tenho que dar mais em lucro do que a inflação. Por quê? Porque riqueza é fluxo, não é estoque. Certo? Muito bem. Então isso gera problemas de expectativa essa taxa de juros tão alta e essa política monetária ineficiente que faz 30 anos e ela já está na neutralidade, ela já não consegue. Então, Léo, por que você não põe uma taxa de juros a 18, 20, 30 se ela já está ineficiente? Porque ela tem o longo prazo faz 30 anos. Só que você colocar uma taxa de juros de 20% agora, você está no curto prazo de um aperto monetário desse tamanho. Tá? As coisas acontecem no tempo intercaladas. Muito bem. Os agentes econômicos já esperam uma inflação muito alta. Os agentes econômicos já esperam uma taxa de retorno na economia real muito alta. Empresários brasileiros não começam uma operação industrial, agrícola, comercial, se eles não tiverem uma taxa de retorno acima dos 15, 20%. Porque senão é melhor eles deixarem no banco sem risco. Gente, a taxa de retorno nos Estados Unidos e na Europa é coisa mais próxima de 3 do que de 6. Por quê? Porque a taxa de juros sempre é mais próxima de 2 do que de 5 ao longo do tempo. Agora que está com algumas modificações. Eles esperam. Léo, mas você está falando que a taxa de juros, que a taxa monetária é neutra. Sim, ela é neutra. Por quê? Porque este problema não começou com a política monetária. Esse problema de desinvestimento, esse problema de custo Brasil, esse problema de impossibilidade de investimentos na economia real, começa com a mudança do modelo econômico nos 4 governos: Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique, e consolidado pelo Lula, no primeiro governo Lula. Essa modificação de orientação econômica do macro, na economia real, nas relações institucionais, nas relações de instituição-empresa, nas relações tributárias. Se adaptou a economia a juros altos. Por quê? Porque já estava alto quando? Na formulação não é da política monetária, do padrão monetário, do real. O real é uma moeda feita para ter juros altos. Ela foi desenhada dessa forma. Então, quando vocês comemoram, olha, vai ser muito bom para os meus investimentos. Não vai. Sabe por quê? Porque você ganhar 15%, não vamos pôr 15% que vai confundir com a taxa de juros, tá? Mas vamos pôr o seguinte, o que você faz, você consegue aí fazer 5%, tá? De 100. 5% de 100 são 5. Nossa, Léo, que novidade. Só que vamos supor que o bolo, né, que isso aqui é que você tem 5% do mercado, tá? Você tem 5% do lucro do mercado. Então você tá fazendo, são 100 milhões, você tá fazendo 5 mil por ano. Certo? Muito bem. Vamos supor que com mudanças da economia real, a sua participação caia para 1%. Só que agora o bolo é 1.000. Quanto você está fazendo? Se o bolo é 1.000, você diminuir em 5 vezes por pontos percentuais, ainda aumenta no real em 2 vezes. Né? Acho que é. Veja, o mercado financeiro brasileiro, as indústrias brasileiras e o agronegócio brasileiro é imune
a política monetária brasileira, porque já se chegou na neutralidade. Por que chegou na neutralidade, Léo? Os grandes industriais, os agricultores e os grandes varejistas têm política real para compensar o custo do capital, até um determinado nível, evidentemente. O mercado financeiro é bom para eles no sentido de que é muito difícil operar no Brasil, então eles têm uma reserva de mercado natural, sem ser imposta. Eles têm também um resultado nominal alto, então sempre vai jogando para frente. E o problema é quando a inflação para, né? Veja o que aconteceu no começo do Plano Real, né? Que a água baixa e a gente vê quem está nu. Só que com um fluxo dos juros alto, aí não é por inflação, é também por resultado, né? Porque aí começa essa palhaçada também de CDI mais de 150, aí teve até, né? Mas é porque aquele banco tava ruim das pernas. CDI 200% e tal. Por que você pode ir jogando para frente? Por que você consegue se capitalizar mesmo com isso? Porque você consegue também emprestar mesmo com isso. E a maior parte dos empréstimos são subsidiados. O banco faz o empréstimo a taxa de mercado, a taxa que ele cobraria, mas o governo, para alguns empréstimos, ele faz a compensação. Ou ele só é o agente bancário. Na verdade, quem faz é algum banco do governo, é algum fundo do governo, ou esse tipo de coisa. Então, veja, a política monetária atual é plenamente ineficiente. Leve para meus ricos dinheirinho, para o meu rico investimento. Nominalmente você está ganhando 15%. Então tá, Léo. Então, tirando a inflação, tá sendo uns 10, né? Porque a inflação vai para 5 alguma coisa, tal, né? 4 pontos alguma coisa, 5 alguma coisa. Então, tô ganhando entre 9,5 e 10. Em reais. Em reais. A sua taxa de consumo, o seu índice de consumo não é o índice da economia. Você tem que ter algum balizador para ver se você tá ganhando mesmo com isso. O que seria o melhor aqui de política monetária? Não tem muito o que fazer. Por quê? Política monetária é neutra, gente. Tem que resolver o quê? O fiscal. Tem que resolver o quê, Léo? As relações da economia real. Tem que resolver o quê, Léo? Tem que resolver qual é o setor que o Brasil aposta. O Brasil tem que apostar em serviço, não tem que apostar na agricultura. Por quê? Nós temos vantagem comparativa. Nós não temos vantagem comparativa na agricultura, nós temos vantagem comparativa no serviço. Por quê? Porque o serviço já é o maior. Nós temos um monte de gente. Nós temos gente criativa. E são pessoas que conseguem se virar. E você pode fazer serviço do lado financeiro, em vez de você trabalhar com um spread alto, você pode trabalhar no volume. Por que o Brasil, com tanto capital e com um sistema bancário tão bom, não exporta serviço bancário seguro? Por quê? Porque a política monetária é neutra. Já se chegou, ela já não tem mais capacidade. Nós não estamos em armadilha fiscal. Mas a política monetária hoje só olha o fiscal. Porque é a única coisa que ela consegue mais ou menos mexer. 15% é um absurdo. Mas hoje não tem muito o que fazer. Tá? Esse vídeo foi um panorama sobre a ineficiência da política fiscal brasileira. Eu peço que vocês curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro e deem uma olhada aí nas redes sociais, onde eu tento mostrar algumas coisas da notícia do dia, tá bom? Por isso é só, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.